Se você tem mais de 50 anos e é um investidor iniciante, provavelmente você já ficou na dúvida em qual escolher, um CDB ou uma LCI/LCA. E essa dúvida ela é muito frequente porque os CDBs e as LCIs e LCAs são investimentos os talvez mais populares da renda fixa atualmente. Eles começaram a ser mais procurados nos últimos anos. Até existem outros investimentos como CRIs, CRAs, debêntures, enfim, vários outros. Mas os CDBs e essas LCs, eles ganharam muito espaço porque eles são facilmente encontrados para o investidor, eles estão disponíveis inclusive nos grandes bancos, nas grandes instituições financeiras e eles são acessíveis. Então não precisa ser um investidor qualificado para conseguir investir nessa modalidade. Eles realmente são muito acessíveis. E além do que, eles também contam com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito que protege o capital do investidor em até 250 mil por CPF. Então a gente está falando aí da mesma segurança da poupança, porém rendendo muito mais. Então por isso que eles têm ganhado cada vez mais espaço. Acontece que aqui tem uma pegadinha, que se a gente não prestar atenção, a gente facilmente pode comprometer a nossa rentabilidade por um simples cálculo que pode ser feito automático de forma simples e rápida. E nesse vídeo eu vou te explicar tudinho como que você vai fazer. Não gasta nem 30 segundos e você não vai ter que ficar quebrando a cabeça. Calma que é tudo automático. E aí você vai poder escolher de fato qual que é o melhor investimento mais apropriado para você de acordo com o seu perfil e o seu objetivo. Só um breve resumo para quem nunca ouviu falar. Um CDB é um certificado de depósito bancário. Ele é um investimento de renda fixa, como eu disse, que tem sido porta de entrada para muita gente que está ingressando nesse universo dos investimentos, justamente por conta da sua segurança e da simplicidade para investir. É um certificado, é uma espécie de um título emitido por um banco. Então o banco ele emite esse título para captar recursos. Então você, investidor, você vai lá e empresta o seu dinheiro para o banco e o banco ele utiliza o seu dinheiro, ele trabalha com o seu dinheiro, ele te paga uns juros por isso. E quais são as variáveis desses CDBs? Bom, tem CDBs com rentabilidades maiores, outros com liquidez diária, que é aquela facilidade de resgate do seu dinheiro. Outros estão atrelados ao CDI, que a grosso modo é relacionado à taxa Selic. Outros vão estar atrelados à inflação, que é o IPCA. Mas grosseiramente falando, gente, a grande maioria dos CDBs que a gente encontra mais facilmente hoje em dia, eles têm essa seguinte nomenclatura: CDB que rende 100% do CDI. Aliás, não aceite nenhum CDB que renda menos que isso, ok? O mínimo é 100% do CDI. E um CDB que rende 100% do CDI, trocando em miúdos, significa que é um investimento que vai te pagar quase que o mesmo que a Selic no momento. A Selic é a taxa mãe, a taxa básica de juros do país. Então essa Selic ela sempre oscila. Hoje, em maio de 2025, a Selic está em 14,75% ao ano. Inclusive, ela aumentou essa semana. E essa taxa da Selic é muito alta. Então, um CDB hoje que rende 100% do CDI, ele vai estar me pagando 14,65%. Porque o CDI é sempre 10 a menos. Pois bem, isso é um CDB. Já as LCIs e LCAs têm basicamente o mesmo racional dos CDBs, porém agora voltado para outros setores específicos. A LCA, letra de crédito do agronegócio, e LCI, letra de crédito do setor imobiliário. Então, enquanto que um CDB, ele pega o seu dinheiro e ele usa da forma que ele quiser ou como ele estiver precisando melhor no momento, esses investimentos das LCIs e LCAs são exclusivamente destinados para fomentar, patrocinar esse tipo de segmento específico. E é aqui que entra a grande pegadinha. Para estimular os investidores a investir nessas modalidades, já que são setores muito fortes que giram muito a economia aqui do Brasil, o governo lá atrás, há muitos anos atrás, ele deu como um benefício, um estímulo, a isenção do imposto de renda sobre os lucros, tanto das LCIs quanto das LCAs. Então, o lucro é 100% isento do imposto de renda. Dessa forma, a gente tende a criar um raciocínio muito simplista de que, então, obviamente, porque se as LCIs e LCAs não têm a cobrança do imposto de renda, vai ser mais vantajoso investir nessa modalidade, certo? Errado. Embora os CDBs tenham a cobrança do imposto de renda sobre os lucros, e essa tabela é regressiva, ou seja, depois de 2 anos você já entra na alíquota mínima, que é de 15% sobre o lucro. Às vezes, ainda assim, o CDB compensa mais do que as LCIs
LCIs e LCAs. E isso vai depender de duas variáveis, o prazo e a taxa. Por isso que eu vou te ensinar aqui agora nesse vídeo como que você vai fazer para comparar, para não errar nunca mais. A ideia desse vídeo surgiu desse comentário aqui de um amigo nosso inscrito aqui do canal, o Paulo. E ele disse o seguinte: bom dia, Juliana, eu tenho conta num bancão e eu gostaria de saber o mínimo que ele tem que oferecer em porcentagem, por exemplo, 91, 92, 93% ou mais, para uma LCI, LCA, ter um ganho superior a um CDB que está pagando 100% do CDI. Pode considerar que esse investimento será de mais de 2 anos. Abraço e sucesso. Abraço, Paulo. Obrigado pela sua pergunta. E eu achei a pergunta do Paulo muito pertinente. Aliás, gente, só um parênteses aqui. Eu tenho tentado sanar ao máximo as dúvidas de vocês, seja nos comentários, seja em formato de vídeo, tá? Então deixa aqui nos comentários se você tem alguma outra dúvida relacionada a algum tipo de assunto sobre investimentos, que eu vou fazer de tudo para tentar te responder, tá bom? Não precisa ficar com medo ou com vergonha, é uma pergunta muito irrelevante. Toda dúvida, ela é sempre bem-vinda, porque às vezes a sua dúvida pode também ser a dúvida de uma outra pessoa. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa simulação para a gente identificar quanto que uma LCI LCA tem que estar me pagando para ela ser melhor do que um CDB que rende 100% do CDI. Bom, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google e vai escrever assim, ó, calculadora de comparação de investimentos. Aparecem várias, você pode escolher qualquer uma delas. Eu já usei essa Mobius aqui, ó, ela é muito boa, só que começou a ter muito comercial, muita coisa no meio, e aí atrapalha um pouco, sabe? Então hoje nós vamos usar essa daqui, ó, do valor econômico, calculadora de investimentos. Ela é mais completa e eu achei mais simples. Para quem tá começando, ela é bem legal, porque ela já faz a simulação das duas formas. Então ele vai me perguntar aqui, ó, que aplicação rende mais? Vamos colocar aqui um valor de R$1.000 para a gente poder simular. E lembra que o Paulo, a dúvida dele é para o investimento de mais de 2 anos. Então nós vamos colocar aqui, ó, meses, nós vamos converter em anos e eu vou colocar aqui, ó, 2 anos. E aqui embaixo, aí você não precisa preencher mais nada. Aqui embaixo, tá vendo? Ele vai perguntar aqui, ó, a rentabilidade do CDB, 100% do CDI. Tá vendo que aqui na frente já tem o indexador. O indexador é o CDI. Lembra que eu expliquei para vocês que o CDI ele é muito relacionado com a taxa Selic? E aqui embaixo, ó, rentabilidade de uma LCI ou LCA. Nós vamos colocar aqui, ó, 91%, que foi o primeiro exemplo que o Paulo perguntou lá. Então vai ser como que uma competição. Um CDB, que rende 100% do CDI, versus uma LCA, que rende 91% do CDI. Se a gente vir aqui mais abaixo, ele já vai estar mostrando pra gente que dentro dessa simulação, as LCIs e LCAs, elas venceram. O valor de rentabilidade foi um pouco mais superior. Olha uma coisa aqui interessante, ó, a rentabilidade bruta das LCAs foi de 28,44%, enquanto que no CDB passou de 31%. Acontece que no CDB tem a cobrança do imposto de renda, que foi de R$ 47,00, então por isso o resultado final deu um pouquinho menos. Do CDB foi 267 de lucro, enquanto que nas LCIs e LCAs foi 284. Viu como é importante simular? Vamos supor agora que esse CDB, ele vai estar me pagando 110% do CDI, porque hoje em dia a gente também consegue encontrar nessa rentabilidade. Então, um CDB que rende 110% do CDI contra uma LCA que rende 91%, dessa forma o CDB ganhou. Embora tenha a cobrança do imposto de renda, ele ganhou. Por quê? Por conta do prazo e dessa porcentagem ser um pouco maior. E mesmo descontando R$ 52,00 do imposto de renda, ainda assim a rentabilidade final foi de 296, enquanto que nas LCIs e LCAs foi de 284. Então vocês conseguem observar que nem sempre porque um CDB tem a cobrança do imposto de renda, ele vai ser menos rentável. Por isso que a gente precisa sempre calcular. É muito simples e rápido. Vocês viram que não gasta nem 30 segundos. Você vai lá no seu banco, na sua corretora, na instituição financeira, e aí você pergunta o que tem disponível atualmente. E aí você vai levar em consideração o prazo para o seu objetivo e vai fazer essa simulação. E aí você vai poder escolher com mais garantia e mais consciência daquilo que de fato está sendo mais rentável naquele momento. Hoje é dia 11 de maio de 2025, é o Dia das Mães. Se você é uma mãe que está me assistindo nesse vídeo, um beijo enorme, sinta-se abraçada por mim. E se você é um homem que está aqui nesse vídeo me assistindo, vai lá, entre um vídeo e outro aqui do canal, antes de você pular para o próximo vídeo, dá uma pausadinha, vai lá, dá um abraço, um beijo na sua mãe, na sua esposa, ou se você já tem alguma filha que
tem filho, né? Eu sei que tem muito vovô aqui que me segue no canal. Dá um beijo, um abraço, mostrar amor e carinho para as pessoas que a gente ama, sem dúvida nenhuma, é o maior investimento, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que eu tenha te ajudado. Um beijo enorme, se inscreve no canal e deixa o like e até o próximo.